episódio de hoje, vamos lembrar do professor Carlos Mota, que há 17 anos foi assassinado por combater o tráfico de drogas nesta escola no Lago Oeste. Uma história que virou documentário, produzido pelo filho dele. E vamos conhecer o trabalho do artista Nelson Maravalhas, que expõe suas obras no seu próprio museu. A Pinacoteca Maravalhas, um lugar lindo daqui do nosso quadradinho. Venha viver também uma experiência imersiva que une a magia do teatro com a gastronomia no Reino Encantado na Asa Sul. De repente eu avistei a garota do lugar. E que tal ouvir a lenda da guitarra brasileira? Hélio Delmiro é quem faz o som que conquistou toda a MPB durante décadas. E agora, no nosso quadradinho. No seu Ray-Ban alinhado, caminhava exuberante. Há 17 anos, o assassinato do professor daqui do DF, Carlos Mota, chocou a população. Ele, que desenvolveu um trabalho importante contra o tráfico de drogas, acabou morto com um tiro dentro da própria casa no Lago Oeste. O filho dele, o Otávio, decidiu fazer um documentário contando um pouco da trajetória do pai e da importância do amor na educação. Confira. A minha ideia de produzir esse documentário sobre o meu pai, ela surgiu a partir do momento que eu entrei na faculdade de jornalismo. E ao longo dos anos eu fui trabalhando emocionalmente a ideia de revirar o passado, né? O passado da minha vida. Eu sempre senti muita falta do meu pai, mas eu nunca soube direito como expressar isso para as pessoas. E quando eu me vi fazendo jornalismo e eu vi que eu poderia produzir uma reportagem, um documentário, um filme, eu me agarrei a essa ideia e falei, se eu for produzir algo, vai ser sobre algo que eu sou extremamente apaixonado. E essa paixão era o meu pai. Eu precisei descobrir quem ele era e foi através da memória dos amigos, das fotografias que eu consegui. Foi difícil porque ler os jornais de novo, tem telegramas também, né? E ver os telegramas das pessoas que as pessoas mandaram para minha família lamentando a morte do meu pai. Enfim, trazer à tona de novo todo esse caso foi muito difícil. Eu me via chorando. Era muito difícil para mim analisar todo esse material, mas também ao mesmo tempo em que era muito difícil, a constância de ir descobrindo como ele era, com o que ele trabalhava, foi trazendo também um certo alívio. A violência é uma questão estrutural e a solução exige bem mais que uma mudança individual sobre o fato. Carlos Mota, para além de ter sido meu pai, ele foi um professor muito atuante aqui no Distrito Federal, na área da construção de políticas pedagógicas para as diretorias regionais de ensino do Distrito Federal e foi um diretor de uma escola, no caso a escola aqui do Lago Oeste, que auxiliou fortemente, foi uma das cabeças na implementação da primeira escola rural de tempo integral aqui do Distrito Federal. Ele tinha um ideal muito forte de que a escola não era apenas o lugar de transmissão de conhecimento, mas também de transformação das pessoas, de incentivar o senso crítico e entender o que está de errado na nossa sociedade.
Por conta disso, eu acho que ele identificava que o tráfico de drogas era um dos problemas que se existiam e que com isso não havia negociação. Não havia. Então ele, como diretor, ele combatia o tráfico de drogas nas imediações da escola e por ele dar um chega pra lá nos traficantes verbalmente, de cara, não vende mais aqui para os alunos, não vem aliciar os alunos para vender dentro da escola, ele acabou sendo assassinado por essa atuação. Qual o meu papel sobre a questão da violência? Eu costumo dizer que o documentário ele tem 3 partes. A primeira parte que eu descubro um pouco da visão mais pedagógica do meu pai, do que ele entendia como educação e uma educação libertadora. A segunda parte do documentário eu procuro investigar justamente qual foi os desdobramentos e a causa da morte do meu pai. E aí então para isso eu pego entrevistas antigas que aconteceram em jornais, em revistas e também pessoas, né? Eu identifiquei pessoas chaves que estiveram nesse momento da morte do meu pai, como um jornalista, como o delegado do caso, e por aí vai. E também como isso afetou os moradores aqui da região. E a terceira parte do documentário, então, eu trato mais do legado, do que o meu pai acabou deixando, acho que tanto para a região quanto para a educação do Distrito Federal como um todo. Eu acho que a educação é um caminho necessário, não muito, mas talvez necessário aqui para o polo espiritual. Tenho muito orgulho pelo trabalho que ele realizou aqui na comunidade do Lago Oeste. Pinturas que nascem a partir da captura de imagens durante o sono mais profundo. Foi dessa forma que o artista e professor de História da Arte, Desenho e Pintura da Universidade de Brasília, Nelson Maravalhas, criou mais de 100 telas, que estão expostas em seu museu, a Pinacoteca Maravalhas, que fica na área rural do Córrego do Urubu, pertinho do Lago Norte. Veja. A Pinacoteca Maravalhas é uma ideia minha e do Nelson Maravalhas. O Nelson é um artista que tem uma produção cinquentenária. Primeiramente, a gente pensa na Pinacoteca como um lugar para salvaguardar em melhores condições as obras dele e também para proporcionar ao público, né, do Distrito Federal que possa vir ter contato com o trabalho dele. São 111 pinturas espalhadas em 11 locais diferentes do museu. São todas óleos sobre tela, chassi, tela esticada em chassi de madeira e óleo. Esta vertente, esse meu segmento de pintura hipnagógica, eu considero a mais importante. É o segmento que eu dou, acho que eu tenho uma contribuição maior a dar à humanidade, vamos dizer assim, ou à cultura. Eu acho ela mais original, vamos dizer assim. Hipnagógicos são quando você experiencia algum tipo de imagem no estado entre o sono e a vigília. É quando algumas pessoas às vezes sentem aquela sensação de queda. A sensação de queda é o espasmo hipnagógico. Mas algumas pessoas, nesse limiar entre o sono e o adormecer, algumas pessoas experienciam. Pode ser coisas na audição, como pode ser coisas na visão. Eu só tenho na visão, eu vejo coisas, são flashes. E depois eu guardo na memória, passo por uma espécie de teste da memória, quando eu guardo isso e vou fazer essas pinturas muito tempo depois. Atualmente eu elaboro a partir de ideias, de livros, de uma pintura que dá ideia para outra, uma imagem que dá ideia para outra, entendeu? Passagens, às vezes coisas da história da arte eu também lanço mão. Então agora é uma elaboração, são imagens construídas, mas elas se assemelham. Cada pintura tem uma história, tem uma particularidade e tem um enredo e uma narrativa completamente diferente da outra. No todo, elas formam um conjunto, que onde há correlações, elementos que são repetidos, que são retomados aqui e ali.
mas a cada pintura tem uma mensagem. Eu conto com a ajuda do espectador para que ele também vá criar uma história ali. Ele é chamado a ter uma atividade ativa de interpretação. De terça a domingo, de 3 da tarde às 7 horas da noite. Não tem cobrança de ingresso, a gente só ressalta que como existem nudez em alguns dos trabalhos dele, que a gente indica, né, a gente faz uma sugestão de classificação indicativa de 16 anos. No próximo bloco, conheça o Reino Encantado, uma experiência imersiva para quem ama o mundo das princesas e dos super-heróis. E se encante com o maravilhoso som do mestre da guitarra, Hélio Delmiro. Uma experiência imersiva que une teatro e gastronomia tem atraído crianças e até adultos apaixonados pela magia dos contos de fadas. O Reino Encantado fica na 202 Sul até maio. O cenário, o cardápio, tudo foi pensado para envolver completamente o público no castelo. Confira. O Reino Encantado, ele é uma experiência gastronômica teatral, né? Então a gente une a parte do teatro, a parte do entretenimento com a parte da gastronomia. Quando a gente idealizou o projeto, a gente sentia faltas. Eu tenho um filho de 3 anos e a gente sentia falta de lugares que tivesse entretenimento infantil, mas uma comida de qualidade. Também para os pais, né, onde a gente pudesse ir e não sair de lá para ir para um fast food comer. Então a gente reuniu uma gastronomia criativa e uma gastronomia elaborada, onde os pais pudessem estar satisfeitos e os filhos também. Então é algo muito diferente que em Brasília ainda não tem, que é uma experiência teatral gastronômica. O teatro ele acontece entre as mesas, né? Então é uma experiência imersiva. Nossa sessão dura 2 horas. Então nessas 2 horas você entra pelo fundo do nosso castelo, a criança tem que descobrir uma passagem secreta que fica dentro do nosso pântano. Você descobriu a passagem secreta para a nossa biblioteca. Viva essa magia! Ele acha essa passagem secreta, sai na biblioteca do castelo e aí ele já entra no mundo de fantasia, encontrando as princesas, os heróis. Hoje, por exemplo, tem o Mickey, a Minnie. Então, a gente tem diversos personagens, tudo com alta qualidade, né? Não são pessoas fantasiadas, é uma produtora cultural, né, chamada Ojalaiô de Brasília, que faz toda a nossa curadoria das peças dos artistas e eles cuidam dessa parte teatral que é de excelente qualidade. Onde o povo está, eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como que chama? Pés. Então é algo que a gente não costuma encontrar. Eu já trabalho com inovação há alguns anos, eu tenho alguns projetos temporários. O Reino Encantado ele é temporário, ele fica 4 meses. Toda semana a gente tem uma programação nova, sempre com princesas e heróis, então você sempre vai encontrar princesas e heróis no nosso castelo. Para mais informações no nosso Instagram, @ReinoEncantado_BSB, é importante ter o BSB, então Reino Encantado BSB. E as reservas são feitas através da bilheteria digital. Você pode entrar lá, você paga uma taxa de reserva e garante a sua cadeira. Né? Mesas individuais, a partir de 4 pessoas você já consegue ter a sua mesa individual. Então é algo realmente muito diferente. Pessoa paga R$50 de taxa de reserva, criança até 2 anos não paga. E aqui no momento ela consome o que ela tiver à vontade. Então a gente tem um cardápio muito mágico, como por exemplo a Floresta Encantada, que é uma árvore de chocolate com algodão doce. A gente tem também o Excaliburger, que é um hambúrguer do Thor. A gente tem pratos como com risoto, a gente tem trufas, brigadeiros.
Então a gente tem um cardápio mágico ali que a pessoa pede o que ela quiser e paga de acordo com o consumo dela. E a nossa cenografia ela é de um castelo. Então, realmente, quando você entra no Reino Encantado, você consegue se sentir dentro de um castelo real, né? A gente tem um salão principal, a gente tem a biblioteca, a gente tem o bar do alquimista e onde a gente está agora, que é o nosso Jardim Encantado. O guitarrista Hélio Delmiro já tem mais de 60 anos de carreira e na bagagem uma história de sucesso, tocando ao lado de grandes nomes da música brasileira como Elis Regina e Milton Nascimento. A TV Câmara Distrital convidou um músico para participar do programa Brasília Instrumental e eu aproveitei para bater um papo muito bacana com ele. Ele começou com o cavaquinho aos 5 anos de idade, depois passou para o violão e se tornou um dos maiores guitarristas do Brasil, não só do Brasil, do mundo. Não é isso? Estamos aqui. O Brasil é pequenininho. Recebendo o senhor Hélio Delmiro. Muito bem-vindo ao nosso quadradinho. Muito prazer, Dani. É um prazer muito grande estar aqui. Maravilha. Vamos começar falando então dessas primeiras influências, né? Quem te influenciou em casa? Foram os irmãos que presentearam o senhor? Pois é, esse cavaquinho foi um cavaquinho que estava jogado num canto lá, minha família toda musical. E eu peguei o cavaquinho, consegui tirar a Aquarela do Brasil naquela corda só, com 5 anos. E aí já veio esse interesse? Dali eu já comecei a passar interesse pelo violão, mas meu gosto musical era bem tradicional. Eu gostava dos boleros, minha mãe cantava muita música cozinhando, ela cantava bonito. Eu ia aprendendo, eu ia ouvindo aquelas coisas. E aí sempre ouvindo que o senhor realmente tinha talento, todo mundo falava já, né? Exato. Eu estudava numa escola, o Carlinhos conheceu um rapaz que tocava acordeon, que tinha um programa, era garoto, e era líder de um conjunto de um programa na TV Tupi. O Carlinhos começou a tocar no programa por causa do amigo de escola, passou a participar do programa. Ele começou a conhecer músicos no bastidor da televisão, da Bossa Nova. Então ele vinha para me mostrar, para eu tocar com ele aqui. Eu falei, não, Carlinhos, eu não gosto disso não. Esses acordes, assim não, tem que ser assim. Tudo quadrado, sabe? A música, meu gosto era assim, ó. A cerejeira não dá rosa, não. Meu tipo de música. Aí o Carlinhos veio. Um cantinho, violão, esse amor, uma canção. Que acorde feio é esse? Não quero isso não. Sabe que eu fui me acostumando? Eu virei um bossanovista. E o senhor trabalhou muito essa questão da inovação mesmo, né? Essa fusão de estilos. Porque aí eu comecei, o Carlinhos tinha uma guitarra e as pessoas iam ver eu tocar, porque eu tinha 14 anos só. E eu já tocava um repertório grande. E começaram a me chamar para fazer bailes nos clubes, que eu peguei o tempo que tinha muito baile nos clubes, né? E com músicos profissionais. Como é que se deu essa evolução? Justamente isso. O senhor era muito novo, né? Ainda com 14 anos, mas depois passou a tocar com grandes nomes, né? As parcerias ali. Tocou ao lado de Elis Regina, grandes nomes mesmo. Eu comecei na adolescência fazendo esse trabalho todo, os bailes, tudo. Ficava trancado em casa, pegava meu violão, abria um método e começava a estudar.
Então, dali, já na adolescência, eu passei a estudar umas 6, 8 horas diariamente. E eu comecei a tocar de uma maneira, eu fui levado pelas pessoas. Pô, esse cara, vem aqui ver, tem um cara lá no meio que toca diferente. Vamos lá ver. Aí o pessoal ia ver. Eu acabei fazendo um próprio conjunto, no tempo da Jovem Guarda. Eu tocava no programa Rio Jovem Guarda, que eu abria os programas do Roberto Carlos com o meu conjunto de iê. Então eu abri um leque de conhecimento, ao mesmo tempo que aos domingos eu ia para o Clube do Jazz. Aquilo virou uma vitrine para mim, até que veio um músico espetacular que nós tivemos, veio de um concurso em Viena. Eu comecei a trabalhar com ele e fui para um disco com ele. O segundo disco da carreira dele, O Trajeto, eu gravei 2 faixas. Aquilo me colocou numa vitrine do métier de gravação. Aí começavam a me chamar para gravar, para no meio do canto, na parte que a cantora deixava para a orquestra tocar, então tinha solo meu. E fui crescendo ali, crescendo. Eu acabei com 200 itens da discografia brasileira, com essas participações. E nesse caminho, o cara que tocava contrabaixo comigo, que eu vi começar, que era o Luizão Maia, que era o baixista da Elis, ligou um dia para mim me oferecendo se eu queria tocar com a Elis, se eu conhecia, se eu queria tocar. Eu falei, claro. O amor é como a rosa num jardim, a gente cuida, a gente olha, a gente... Até que o Luizão me convidou para fazer um teste, me apresentou para Elis. Pronto, aí começou. Eu sei que vou te amar até o fim da minha vida, eu sei que eu vou te amar até o fim, eu vou te amar até o fim da minha vida, eu vou... Logo depois veio o Bituca, o Milton Nascimento, e eu já tinha um disco próprio, gravado. A coisa foi crescendo, naturalmente, sem eu querer. E agora vamos ficar com uma palhinha, né? Pode cantar também, que o senhor queria homenagear a Netinha, não é isso? É, a Netinha. Certa vez eu visitei um lugar para que sonhar. De repente eu avistei a garota do lugar, ataviada, ela estava radiante. No seu Ray-Ban alinhado, caminhava exuberante. O Brasília Instrumental foi uma ideia nossa aqui da TV Câmara Distrital para trazer a música instrumental de qualidade para a programação da TV. Obviamente, trouxemos aqui já a 3ª temporada, trouxemos grandes artistas conhecidos na cidade de Brasília, no Brasil e fora do Brasil. É o caso do Hélio Delmiro, que é um músico altamente conceituado a nível internacional. Então é uma oportunidade para que o telespectador consiga ouvir e ver uma música de qualidade que é feita aqui em Brasília. Eu fico por aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem que queira ver aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!